muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Quinta-feira, manhã, cedinho, começando mais um programa Epitaques, Autoconhecimento e Bem-Estar. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves e estamos aqui na Rádio Mundial para falar um pouco sobre nos descobrir, voltarmos a ser aquilo que somos, reencontrar a nossa essência e descobrir por nós mesmos que a gente tem tudo o que precisamos para fazer absolutamente qualquer coisa. A gente não está aqui para conseguir superpoderes, não estamos aqui para buscar curas milagrosas, até porque esse tipo de coisa não existe. Nós estamos aqui para nos reencontrarmos com o melhor de nós, porque de fato, tudo aquilo que a gente precisa já está em nós. A gente não tem que conseguir superpoderes, a gente só tem que se livrar da condição de não conseguirmos exercer o nosso maior poder, que é a nossa plenitude. Hoje eu vou tentar ser mais breve nos recados, eu tenho tomado umas broncas, mas com razão até, mas é que infelizmente ou felizmente eu preciso transmitir esses recados, então eu só peço um pouquinho de paciência. Se você já ouviu isso tudo, tenta avançar o vídeo, se for o caso, se você estiver vendo isso na internet, se você estiver ouvindo na rádio ao vivo aqui, espera um pouquinho, já vai acabar. Eu prometo que eu não vou demorar muito, tá bom? Eu queria convidar todo mundo a conhecer o nosso site, epitaques.com. Lá você vai saber um pouquinho mais sobre o que de fato é o Projeto Epitaques, qual a nossa filosofia, em que a gente se embasa, qual é o nosso propósito, por que o Epitaques existe. E o site está sendo todo reformulado, mas lá você já encontra algumas informações super bacanas. Então, epitaques.com. Além disso, eu queria convidar todo mundo a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/epitaques. Lá é a centralização de todos os nossos conteúdos. Por enquanto, a gente tem os vídeos que são captados aqui das gravações da Rádio Mundial, mas em breve a gente vai ter conteúdos exclusivos para a página do Facebook, videopílulas e muito mais. Então, curta a nossa página facebook.com/epitaques. E temos o nosso canal do YouTube, youtube.com/epitaques autoconhecimento. É lá que vai ser a nossa central de vídeos. Todos os programas aqui captados e outros conteúdos que em breve eu vou começar a soltar, que já estão sendo produzidos. Eles vão sempre ser veiculados no nosso canal. Então é legal você assinar para que você receba uma notificação toda vez que a gente tiver um vídeo novo. E aí assim você não perde nenhum conteúdo por vídeo. Então, youtube.com/epitaques autoconhecimento. O nosso curso online está pronto. A gente está construindo a nossa plataforma de ensino à distância, porque o Epitaques ele vai ter uma atuação muito forte nos cursos online. Óbvio que a gente vai ter experiências presenciais, porque é no presencial que a gente consegue se aprofundar bastante. Mas eu sei que hoje em dia a gente não consegue trabalhar sem ter uma plataforma online. E a gente queria que fosse algo de fato feito para nós, que tivesse tudo aquilo que a gente precisa para ter uma baita experiência com o nosso curso online. Então, estamos construindo uma plataforma de ensino à distância do zero, completamente customizada e feita para nós. Vamos lançar efetivamente o curso online em março de 2018. Março de 2018. Tá aí. 2017 já acabou, gente. Então, falta pouco. Falta pouquinho mais de 3 meses. Ou, de repente, dependendo da data, 3 meses certinho. Tá? O nosso curso online, ele consiste... O nosso primeiro curso online, ele é chamado de Almonauta. Porque a função desse curso online, a função desse empreendimento é que a gente forneça informações para que você seja um astronauta da sua alma, para que você aprenda a navegar a sua alma, para que através dessa navegação na sua alma você consiga se descobrir de maneira extremamente profunda. E mais que isso, não adianta ser só profundo por si só, de uma maneira reveladora. Porque quando você descobre a mecânica oculta da sua alma, que é o conjunto de mente e emoção, e paralelamente, simultaneamente a isso, você se conhece profundamente e por completo, você passa a vivenciar verdades em você que antes que passavam desapercebidas. E esse processo produz um encontro com a nossa intuição, um encontro com a nossa essência,
um encontro com um vislumbre da essência de todo o universo que se encontra em nós. De todas as matérias que constituem o universo, todas elas têm a mesma essência. E quando a gente se conecta com isso, é o momento de um profundo saber, que pode durar uma centena, uma fração de segundo, mas a partir desse momento, e até cientificamente falando, a partir do insight, que é o que se fala, não existe mais a pessoa de antes. Os seus padrões de pensamento mudam, os seus padrões emocionais mudam, as células do seu cérebro mudam, isso é comprovado cientificamente. E logo, quando as células do cérebro mudam, atividades controladas pelo cérebro passam a ocorrer de uma maneira diferente, então toda a sua constituição física muda. A gente consegue mudar o padrão da nossa mente, porque a mente é a atividade do cérebro. O cérebro só é um veículo da mente, quem manda é a mente, não o cérebro. E a gente consegue compreender essa atividade e essa transformação de fato modifica completamente a maneira que a nossa alma, que é o conjunto de mente e emoção, funciona, e isso impacta diretamente no nosso corpo, na nossa saúde. E se eu estou causando uma mudança em mim mesmo de dentro para fora, toda a minha realidade muda, porque eu passo a lidar com as coisas de uma maneira completamente diferente. Não é que as coisas mudaram, não, eu mudei. E o fato de eu mudar, muda tudo. E, pegando esse gancho, eu queria primeiro fazer um último convite. Se interessou pelo curso, manda um e-mail para mim, oi@eptax.com, e eu te coloco na lista preferencial, que essas pessoas que estarão nessa lista preferencial, elas vão ter 2 benefícios muito grandes. O primeiro é que logo eu vou lançar um grupo de WhatsApp fechado, só para quem está nessa lista. 2, as pessoas que estão nessa lista vão ter um desconto, um valor especial no lançamento do curso. Elas vão ter prioridade e vão ter um preço especial. Então, manda e-mail para mim, oi@eptax.com. E já que a gente está falando de mudar o padrão mental, mudar o padrão emocional, isso faz com que nós não mudemos em essência. Porque eu não sou a minha mente, eu não sou o que eu sinto, eu não sou meu corpo. Meu corpo é um veículo do que eu sou. A minha essência é o que eu sou. Ou seja, o melhor de mim é o que eu sou. Os pensamentos são uma parte pequena disso. Já que a gente está falando tanto de mudança, eu queria propor que hoje nós conversássemos sobre mudança. E mudança é um tema fascinante porque a mudança em si, ela não é nada. É como a meditação. A meditação em si é muito pouco. Ai, mas nossa, só ouço falar que meditação é isso, meditação é aquilo, nossa senhora, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. É a mesma coisa que você falar que o campeão mundial de Fórmula 1 em determinado ano foi o carro do modelo XYZ e não o piloto. A meditação é só o carro. Você é o piloto. A meditação é uma maneira de se conseguir algo. Ela não é um fim, ela é um meio. E existem vários outros meios. O importante é compreender essa jornada. A mudança é parecida. A mudança por si só não é nada. Mudei de emprego, perdi o emprego, perdi um ente querido, mudei de casa, mudei de visual, quero mudar de vida, quero mudar de parceiro, de cônjuge, quero mudar meus amigos. O tema mudança em si ele é tão fascinante que a gente poderia ficar aqui conversando 6, 7 programas sobre os aspectos ocultos que giram em torno da mudança. Por que mudar dói tanto? Por que mudar assusta tanto? Por que mudar gera medo? Por que antes de uma mudança a gente fica ansioso? E porque dependendo do que for a mudança depois dela, a gente fica depressivo. Tudo isso se dá porque a gente não compreende completamente os nossos padrões ocultos da alma. A nossa alma é constituída daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. E nós, ao longo da nossa evolução, fomos construindo, a partir das nossas necessidades,
um sistema nervoso e um cérebro que trabalham de uma maneira muito específica. E que no começo da nossa existência era o nosso órgão físico, o cérebro, que moldava a nossa experiência mental. E que com a nossa evolução é a nossa mente que molda o nosso veículo físico, o cérebro. E aí a gente foi criando uma série de mecanismos que vão se apropriando de sentimentos e pensamentos para construir um padrão referencial que faça a gente ter um banco de dados do que aconteceu, do que eu senti, do que eu pensei em cada uma dessas coisas que aconteceu, para que a gente continue vivo. Porque é esse sistema que faz com que eu saiba que determinada coisa machuca, que determinado alimento é bom, que determinado alimento é venenoso, que determinadas atitudes provocam reações e efeitos nocivos ou positivos. É esse referencial que fez com que a gente chegasse até aqui hoje como espécie, como humanos, como Homo sapiens, né? Só que boa parte desse padrão ele não serve mais no mundo que a gente vive. A gente não foge mais de grandes predadores, a gente não caça, né? A não ser algumas poucas pessoas que ainda se prendem a um passado distante, caçam por hobby, né? A gente não tem grandes demandas de sobrevivência, a gente tem mais demandas intelectuais. A gente precisa ter um trabalho, seja ele no campo, seja ele numa empresa, para a gente conseguir o nosso sustento. A nossa sobrevivência passou de ser algo extremamente parecido com o dos animais e se transformou em algo que é exclusivo do reino humano, que é o trabalho, algo para sobrevivência no sentido de se alimentar, não no sentido de matar ou morrer, né? Só que esse processo de construir essa base de dados referencial faz com que a gente crie uma série de algoritmos na nossa alma. Sim, algoritmos. Algoritmos são scripts, são roteiros matemáticos, porque pode-se construir um algoritmo para que um determinado programa de computador execute uma tarefa muito complexa. Então, quando a gente olha sem ter uma visão completa desse sistema de computador, você olha e fala, nossa, isso é absurdo, é quase que um milagre, é quase que uma magia. Mas se a gente começa a se inteirar do processo e começa a aproximar a nossa lente de zoom para compreender no âmago do que se trata essa questão, a gente começa a ver que, na verdade, é uma série de processos matemáticos encadeados onde, processo 1, se acontecer isso, caso aconteça, faça isso, caso não aconteça, faça isso. E cada uma dessas variáveis produz novas variáveis e novas variáveis e novas variáveis. E isso tudo junto é um algoritmo, é um script, é um roteiro. E nossa alma faz igual. Nossa alma é uma grande máquina de produzir algoritmos. Então, a gente tem o algoritmo de respirar. É um conjunto entre o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, uma série de músculos, um órgão específico, dutos que conduzem o que é extraído do oxigênio para todo o nosso corpo. É um script. Eu não estou pensando em respirar enquanto eu estou falando, mas se eu parar de respirar, eu morro. Rapidamente. Então, esse script está rodando no meu inconsciente, no meu subconsciente, abaixo do consciente. Então, é como se fosse um grande iceberg a nossa alma, o nosso corpo, o nosso conjunto de existência. A pontinha do iceberg é o nosso consciente. Toda a parte de baixo que fica embaixo da água é o subconsciente ou inconsciente. E todos esses algoritmos rodam nesse nível subconsciente. Só que o problema é que nosso corpo, nossa alma, o conjunto da nossa existência, ele passa a transformar e a construir algoritmos para coisas mais simples, para coisas que não necessariamente vão fazer com que a gente perpetue a nossa sobrevivência. Por exemplo, rotinas. Eu estava 3 anos trabalhando nessa mesma empresa e fui demitido. A nossa alma, quando a gente não tem consciência desse processo e quando a gente não aprende
a nos autoconhecer no nível mais profundo para que a gente, de tempos em tempos, faça uma análise desse nosso sistema como um todo e vá mapeando tudo o que acontece no nosso nível consciente e subconsciente, se a gente não tem essa compreensão, a gente começa a viver só com algoritmos controlando a nossa vida. Então eu passei 3 anos nessa empresa, então a minha alma constrói um roteirinho de pensamentos, emoções e atividades físicas e orgânicas que vão se estruturando e não existe diferença do que é a nossa alma, que é o conjunto de mente e emoção, do que é para o que é o nosso corpo. Eles fazem parte do mesmo todo. Então esse algoritmo ele existe e eu vivo em função dele. Eu nem percebo que ele está lá. Só que quando existe algo que vá proporcionar uma mudança, ou o simples fato de existir uma possibilidade de uma mudança na minha vida ocorrer, e esse algoritmo parar de existir, parar de ter uma função, começam a acontecer uma série de problemas em cadeia, de processos em cadeia em nós. Por quê? Se a gente está a gente chega no trabalho em determinado dia, e eu estou nesse trabalho que eu estou há anos, há 3 anos eu usei o exemplo, por exemplo. E aí a gente ouve o nosso chefe falando uma coisa dentro da sala dele que não era nem para a gente ter ouvido, e que não necessariamente diz respeito à minha vaga, mas esse algoritmo que está rodando em mim, esse roteiro, esse script é algo tão poderoso que nós, através da nossa ignorância, demos poder a ele, que quando a nossa mente percebe algo que chamou a atenção desse sistema que roda em paralelo na nossa alma, esse sistema, por ser muito poderoso, toma posse da nossa consciência e usa toda a interface corpo-alma e nosso corpo e da nossa alma, do nosso conjunto de existência, e monopoliza as nossas ações. Então, pode ser que meu chefe estivesse falando de outra pessoa, de outro caso, mas eu ouvi a palavra demissão, crise, ferrou. A simples possibilidade dessa mudança faz com que esse algoritmo, que tem uma inteligência, porque ele usa a nossa inteligência para existir, comece a gerar um processo para que ele continue vivo. Porque uma mudança na minha vida ligada a essa parte que diz respeito à atividade desse algoritmo específico, implica que esse algoritmo vai se transformar em um programa inútil e ele vai ter que ser desintegrado. E como ele usa a nossa inteligência, ele é como se fosse um programa de inteligência artificial rodando paralelamente em nós. Temos um sistema operacional que é a nossa consciência e tem esse software rodando em paralelo no subconsciente. Ele começa a falar, demissão, crise, ferrou, vai ter mudança. Então, ele dispara uma série de processos anímicos, mentais e emocionais que fazem você, putz, o que eu vou fazer agora, meu Deus do céu, nossa senhora, eu não posso perder o emprego, eu tenho aquele boleto, eu fiz o crediário, eu tenho dívida, eu tenho filhos, minha mãe depende de mim, meu pai, minha esposa, A gente começa a criar uma série de cenários e o pior, estes cenários que antes eram pensamentos e emoções apenas, eles começam a interagir com o nosso corpo porque esse algoritmo é poderosíssimo. E a gente começa a liberar substâncias, hormônios, e aí o nosso coração dispara, as pupilas dilatam, eu começo a ficar muito estressado, eu começo a esquecer as coisas, eu começo a suar. Lascou. A mudança em si, nesse caso, pode ser que nem fosse acontecer. Pode ser que o assunto que o meu chefe estava falando fosse sobre outra situação, de outra empresa, ou que fosse relacionado a um outro momento de passado. Pode ser que seja de fato sobre uma pessoa da empresa que vai ser demitida, mas que não necessariamente sou eu. E eu já criei um monte de coisa. Porque eu simplesmente desconheço o processo oculto da minha alma e não tenho noção de autoconhecimento suficiente para me manter equilibrado, para me manter ativo. Simples assim. E, mesmo que acontecesse o fato de eu, de fato, ser o objeto do diálogo do meu chefe, putz, eu vou ser demitido. 90%
do trauma de uma mudança não é da mudança em si, mas sim do algoritmo que era tão poderoso porque eu não fiquei sabendo que ele existia, porque a minha ignorância deu poder a esse algoritmo e ele cria uma série de sofrimentos derivados que amplificam muito um fator em si. A mudança pode gerar sofrimento. Ou melhor, a mudança pode gerar empecilho, mas o sofrimento, ele vem desses algoritmos que ficam rodando no nosso subconsciente. É como se fosse um ente querido que falece, gente. É a mesma coisa. O sistema do nosso corpo que faz a gente se apegar a uma pessoa é o mesmo que faz a gente se apegar a uma rotina. A mudança vai gerar a mudança. O sofrimento ocorre por conta dos algoritmos. Putz, eu era tão apegado àquele meu amigo que faleceu, eu sofro tanto com a falta dele. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser frio e não amar ninguém. Ao contrário, a gente tem que amar cada vez mais. E o processo do autoconhecimento te liberta ao ponto de você se conhecer tão profundamente, conhecer a dinâmica oculta da sua alma tão profundamente, que você não vai ter medo de amar muito, porque você sabe como tudo isso funciona em você. E que quando você tiver uma mudança que vai fazer com que você se distancie das pessoas que você ama, você vai sentir dor, mas você vai saber lidar tão bem com essa dor que ela pode nem virar um sofrimento. E se ela virar um sofrimento, você também vai lidar tão bem com isso que ele vai ser infinitamente menor do que seria caso você fosse um ignorante desse processo. Os algoritmos que são criados pela nossa alma, eles nos ajudam muito. A gente economiza muita energia através deles. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem com que a gente desprenda muita energia caso estejamos inconscientes da existência deles. Porque eles passam a exercer um poder muito maior do que deveriam exercer sobre a nossa consciência. E aí, de fato, a gente sofre 2, 3, 4, 1000, 5000 vezes ao invés de sofrer uma só. Houve a mudança. Por mais abrupta que ela seja, sofra só pela mudança, não pelo escarcéu e pelo turbilhão e pelo furacão e pelo terremoto de coisas que esse algoritmo vai produzir em nós, em pensamentos, emoções, reações físicas, hormonais, fisiológicas, para ele se manter vivo. A principal função desse programinha que roda em paralelo em nós, que é o algoritmo, é se manter vivo, que no fundo é a nossa mesma função. Nosso principal desafio é se manter vivo nesse mundo que a gente vive. Só que quanto mais consciência a gente tiver dessa dinâmica oculta, mais plenos estaremos, mais longeva será a nossa vida. E eu não estou vendendo nenhum elixir da longa vida aqui. Mas eu estou dizendo que se você compreende a sua alma, se você conhece a sua essência, se você começa a descobrir que existem possibilidades muito mais amplas e maravilhosas de lidar com a vida como um todo, de se perceber como indivíduo como um todo, de saber o que é a sua alma, saber o que é a sua essência, saber da integração disso com o seu corpo, compreender quem de fato você é, em minúcias, a gente vive mais, porque a gente sofre menos. Viver mais não é um fim, é um resultado de processos simples que a gente pode aplicar na nossa vida, no dia a dia, para uma existência muito mais completa, muito mais plena, uma existência humana de fato. Essa é a transição do homem bicho para o homem elevado, não acima dos outros, mas elevado no sentido de plenitude. Uma mulher plena, um homem pleno. E dessa forma, a gente consegue atingir tudo que a gente precisa. Porque tudo que a gente precisa já está aqui. Bom, gente, passou voando.
A gente está terminando mais um programa Heptaques Autoconhecimento e Bem-Estar aqui na Rádio Mundial. A gente se vê de novo quinta-feira da semana que vem. Um beijão a todos e até lá.